Olá, sejam bem-vindos ao nosso trabalho de conclusão de curso do curso de Edificações da ETEC de Lins. Olá, eu sou a Kimberly. O nosso tema é a ação da bactéria Bacillus subtilis no concreto. O nosso tema surgiu a partir do bioconcreto. O bioconcreto também é conhecido como concreto que se regenera. Ele foi desenvolvido pelo cientista Henk Jonkers a fim de que ele possa regenerar suas próprias fissuras. Ele tem por base o concreto tradicional, que é feito com cimento, água, areia e brita. Porém, nele é adicionado uma bactéria chamada Bacillus pseudofirmus e o lactato de cálcio. Quando utilizamos o concreto, normalmente utilizamos o concreto armado ou concreto protendido, que vem junto de uma armadura de uma estrutura de ferro. Então, quando se forma uma fissura no concreto, acaba entrando em contato com umidade. Essa umidade vai fazer com que o ferro se corroa. Então, no bioconcreto, a bactéria vai acordar com a umidade, vai se alimentar do lactato de cálcio e vai produzir calcário, que é o que vai regenerar a fissura. A fissura não pode ser mais larga do que 8 milímetros, porém a extensão ela pode ser de quilômetros. Visto que a bactéria utilizada para fazer o bioconcreto só é encontrada em locais de difícil acesso, tais como lagos congelados na Rússia, vulcões, areias no Egito e na Espanha, e em lugares com pH acima de 10, a primeira ideia que surgiu foi de viabilizar essa tecnologia. Após estudos, descobrimos que Bacillus é o gênero da bactéria e que existem várias bactérias do gênero Bacillus. Então, conseguimos uma via internet, a Bacillus subtilis. Então, desenvolvemos o nosso traço. A princípio, nossos objetivos era fazer com que o concreto se regenerasse. Mas como não temos nem clima, nem o local, nem os materiais adequados, nós partimos para um outro objetivo, que é de que a bactéria preenche os vazios do concreto. Com isso, começamos a fazer ensaios e análises em laboratório para dar início ao nosso objetivo. Para moldarmos os corpos de prova de concreto, primeiro fizemos ensaios nos agregados e no aglomerante. No aglomerante, que no caso é o cimento, utilizamos o cimento Votoran CP2E32. Fizemos um ensaio de massa específica e tempo de pega. Nos agregados, que são a areia e a brita, fizemos massa específica, massa unitária e análise granulométrica. Para a elaboração do traço de concreto, utilizamos o modelo proposto por Campitelli. Depois de vermos que todas as amostras de agregados e aglomerante estavam dentro dos padrões, fizemos o nosso traço, ficando em 1 para 2,07 para 2,52 para 0,63 em massa. Utilizamos um traço base e adicionamos porcentagens diferentes de bactéria, sendo que em uma das dosagens não houve adição de bactéria, na outra dosagem houve 2% de bactéria em relação à massa de cimento e no outro houve 0,2% de bactéria em relação à massa de cimento. Fizemos o slump test, que ficou em 95 milímetros, sendo a variação de 100 mais ou menos 20, ou seja, ficou dentro do aceitável. Após 24 horas que eles estavam moldados, fizemos a desforma, levamos no CETEC, fizemos o desbaste das faces e nivelamento dos topos para melhor visualização no microscópio. Depois fizemos as primeiras pesagens, a pesagem imersa e a pesagem seca. Após isso, fizemos a primeira análise no microscópio, como mostra essa figura. Então, começamos o processo de cura do concreto, que é uma mistura de água e bactéria. Inicialmente, a mistura era 1 litro de água para 2 ml de bactéria e 1 litro de água para 20 ml de bactéria. Porém, a quantidade não seria suficiente. Então, aumentamos para 4 litros de água para 8 ml de bactéria, 4 litros de água e 80 ml de bactéria. Então, os corpos de prova que continham 2% de bactéria, um deles foi imerso na mistura com 80 ml de bactéria e no outro foi aspergido a mesma mistura.
2 vezes ao dia. Um dos 2 corpos de prova que tinham 0,2% de bactéria foi imerso na mistura com 8 ml de bactéria e o outro corpo de prova foi aspergido a mesma mistura. E nos corpos de prova que não tinham bactéria foi feito o mesmo processo, porém sem adição nenhuma de bactéria. Fizemos esse processo por 3 dias intercalados, sendo que no último dia fizemos também a última análise no microscópio, com um aumento de 40 vezes, constatando que também não houve diferença visual. Dos 6 corpos de prova, rompemos apenas 3, sendo aqueles que estavam imersos. Constatamos que os corpos de prova que tinham bactéria apresentou menor resistência à compressão. Por meio de todos esses ensaios e análises, obtivemos alguns resultados. O primeiro que vocês podem ver são os aglomerantes. A massa específica foi de 3,01 gramas por centímetros cúbicos. A pasta de consistência normal foi de 26,8% e o tempo de pega foi de menos de 1 hora. Aqui nós temos alguns resultados também dos agregados. O primeiro é a areia, com DCM de 1,2 milímetros, ME de 1,48, massa unitária de 1,46 kg por litro e a sua massa específica de 2,62 kg por litro. A brita foi do seu DCM 2,5 milímetros, o ME de 6,37, a massa unitária 1,37 kg por litro e a sua massa específica foi de 2,89 kg por litro. Esses resultados foram obtidos através de análises e ensaios no laboratório de edificações. Como já foi dito, nós fizemos 3 tipos de CPs, em cada um contendo uma quantidade diferente de bactéria. O traço 1 é um traço convencional, ou seja, nenhuma adição de bactéria. E os resultados foram: absorção de água, 8,0%, índices de vazios, 17,9%, e a sua massa específica de 2,71 gramas por centímetros quadrados. Fizemos também o resultado da ruptura, e deu 23,9 MPa. No traço 2, já contendo 0,2% de bactéria, nós obtivemos alguns resultados também. Sua absorção de água foi de 7,8%, seus índices de vazio foram 16,7%, sua massa específica de 2,57 gramas por centímetros cúbicos. A sua ruptura foi de 20,3 MPa. Próximo traço, o traço 3, tinha 2% de bactéria. Sua absorção de água foi de 8,3%, seus índices de vazio 17,2% e a sua massa específica tinha 2,51 gramas por centímetros cúbicos. O seu ensaio de ruptura deu 18,6 MPa. Iniciamos essa conclusão falando que os valores obtidos e os resultados apresentados se restringem aos materiais usados em nosso estudo. Também, embora o período fosse muito curto, o nosso resultado foi muito satisfatório. Um de nossos objetivos era preencher os vazios do que havia no concreto. Como já foi dito, um de nossos CPs não continha bactéria e também estava com seus vazios preenchidos. Por fim, agradecemos a Deus em primeiro lugar, depois aos nossos pais que sempre nos apoiaram e nos deram forças para continuar nesse curso. Agradecemos também aos professores que desde o primeiro módulo sempre nos ajudou, agora também nesse último módulo em relação a essa pandemia, nos ajudaram ainda mais a realizar esse TCC. E principalmente ao nosso professor e co-orientador Edivaldo, porque se não fosse por ele, nós não íamos ter feito nenhum ensaio por conta dessa pandemia. Nós somos gratos de ser alunos da ETEC de Lins e agradecemos também a essa escola que em meio a essa pandemia deu um jeito e agora estamos tendo aulas remotas.
Agradecemos principalmente a ETEC. Como foi mencionado anteriormente, rompemos apenas 3 dos exemplares que tínhamos, porque ainda queremos continuar esse estudo, fazendo aqui a sugestão da continuação desse trabalho. Muito obrigada. Esse foi o nosso TCC.